Evangelho segundo nos escreveu São Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 49. E nós temos as seguintes escrituras. Falava ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha está morta, não incomodeis mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro e João e Tiago, bem assim o pai e a mãe. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele tomou-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. E voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Meus amados, muitas vezes, nós acabamos na nossa vida metendo o pé pelas mãos, agindo assim de maneira precipitada e inadvertida. Nós, quando agimos assim, em muitos momentos, acabamos nos arrependendo, porque acabamos cometendo equívocos. As coisas que nós gostaríamos que acontecessem não se dão daquela maneira que nós esperávamos. E essa tendência que há, de modo geral, nas pessoas, de quererem tudo para ontem, ainda mais nesse tempo nosso. Nós, se puder ser para anteontem as coisas, melhor ainda. Tudo é uma pressa, tudo é uma correria, ninguém tem paciência mais com os processos da vida, não é? As pessoas, elas querem tudo de pronto, a satisfação imediata, minuto. Isso vai gerando uma sociedade imatura, despreparada, uma sociedade intolerante, uma sociedade totalmente frágil, e no pior sentido da palavra, frágil, né? Uma sociedade que parece que é formada de crianças mimadas, birrentas, que vivem batendo o pé para tudo. Sabe, eu acho muito interessante e dou graças a Deus por isso, que Fernanda, minha esposa, ela tem uma vigilância muito grande com relação a eletrônicos lá em casa, com os meninos. E já é sabido que esses meios eletrônicos, jogos, iPads, celulares, computadores, acabam acentuando muito mais esse desejo da satisfação imediata, minuto, né? Mas às vezes a gente também tem que acabar liberando. Afinal de contas, já faz parte da estrutura de mundo que eles vivem hoje em dia.
mas a gente procura não descuidar nisso. E algumas vezes, quando nós viajamos, pegamos a estrada, eu acho interessante que quando ela recolhe os celulares, eles ficam dizendo assim: mas e agora? O que a gente vai fazer? A gente não vai ter nada para fazer? E eu lembro de quando eu era criança, não é? E nós viajávamos com os nossos pais, a gente gostava de ver a paisagem da estrada, não é? Nós gostávamos de ver as plantas, nós gostávamos de ver os animais, e era interessante, porque parece que a vida ela acabava passando numa velocidade diferente, e a gente acabava aproveitando mais da beleza do mundo. Sabe o que às vezes eu acho? Que tem gente que simplesmente está passando pela vida, e talvez chegue um momento lá na frente em que perceba que passou pela vida e não viveu, e não experimentou aquilo que a vida pode trazer de ensinamento. Até porque vida é algo que realmente é feito para ser vivida. Mas o verbo viver, ele tem trazido para muitas pessoas um sentido totalmente contrário do que deve ser. Porque quando as pessoas falam em viver, não é? No caso, conjugar o verbo, elas falam nas coisas mais supérfluas, fúteis e frívolas que possam existir, sem sentido, sem conteúdo, também procurando sempre a satisfação, numa sociedade que vive esse hedonismo. Eu quero ser feliz, e custe a que custar, e a vocês mesmos, tantas vezes, eu já disse: não há felicidade, custe o que custar. Pode haver um momento de satisfação para alguém, no custe o que custar, mas sempre tristeza de outros. A vida que vale a pena ser vivida é a vida centrada em Jesus. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que é depositada na mão do Senhor. Uma vida daquele que deu o exemplo e Ele mesmo disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Ele veio e cumpriu toda a vontade do Pai, e eu dou glória a Deus, porque eu estou aqui por causa disso, você está aí por causa disso. Foi por causa desse sacrifício de Jesus, que primeiro nos amou. Sabe, tem muita gente passando pela vida simplesmente, sem perceber que estão desperdiçando uma riqueza que não necessariamente é uma cifra num banco, mas é vida. Vida que é desperdiçada com tantas coisas. O apóstolo Paulo, ele nos disse que Cristo morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Logo, a vida que nós vivemos já não nos pertence, porque foi comprada por um preço de sangue na cruz do Calvário, preço que Jesus pagou. E diante de toda a correria, agendas cheias, busca de autossatisfação, envolvidos em todo esse hedonismo que o mundo tenta massificar em nossas mentes, eu pergunto a você: se Cristo morreu a sua e a minha morte, para que nós vivêssemos a sua vida, logo então a vida que eu vivo não é minha, mas é de Cristo, de que maneira você tem vivido aquilo pelo qual Cristo pagou um preço?
De que maneira você tem vivido a vida de Cristo nos seus dias? Você tem honrado o seu Senhor? Porque nesse sentido, a minha Bíblia, ela diz assim: quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. Sabe, queridos, nós acabamos correndo atrás de tantas coisas, de tanta satisfação, de tanto imediatismo, que acabamos perdendo o prazer da beleza da paisagem que passa do lado de fora da janela. Acabamos perdendo o privilégio de contemplar a criação que glorifica a Deus com a sua existência, porque toda a terra está plena da glória de Deus. Acabamos perdendo a oportunidade de fazer o exercício do salmista, que no templo do Senhor, ali em adoração, dobrado, glorificando a Deus, ele olha para o passarinho, para o pardal e para a andorinha, que faziam ninhos na casa de Deus, e ainda assim conseguia ver um motivo para glorificar o seu Senhor e dizer: até o pardal encontrou casa e a andorinha ninhos para si, e no lugar onde eles encontraram casa e ninhos, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Será que pode haver na vida prazer maior do que poder estar pleno da presença de Deus, dessa vida? Essa vida que nós só encontramos em Deus? Mas, meus queridos, nós acabamos na nossa vida só valorizando a vida quando estamos na iminência de perdê-la. Você já ouviu aquele ditado que diz assim: as pessoas só valorizam aquilo que perdem? Parece que isso, de certa maneira, é uma verdade. Você concorda? E eu acho que nesse tempo que nós vivemos, e aqui e ali, nós perdemos pessoas queridas, amigos, parentes, que às vezes estavam ali, talvez à distância de um discar de celular, e simplesmente pela confiança de que sempre estariam por ali, o contato ficava cada vez mais escasso, as relações se distanciavam. Quando se encontram, de repente, até uma alegria. E quantas vezes, dentro de nossa própria casa, muitos de nós não perdemos a oportunidade de contemplar a beleza da visão de ver filhos crescerem e conquistarem seu primeiro passo, sua primeira palavra, a primeira sílaba que leu, a primeira paixão.
Quantas vezes não perdemos a oportunidade de contemplar a beleza, de ver o rosto já marcado dos nossos pais, que se doaram a nós, gastando suas vidas para investir nas nossas vidas, as marcas do tempo, as cores dos cabelos que se vão, e até os cabelos vão junto. Mas tudo isso tem uma beleza que o mundo não consegue compreender. Pelo contrário, por um apelo desse verbo a conjugar de uma maneira errada, procura esconder a todo custo essas belas marcas de uma vida que foi vivida. E quando essa vida então é entregue a Jesus, faz toda a diferença. Mas o nosso imediatismo sequer tem permitido que nós possamos estar realmente, de fato, colocando essas vidas diante do Senhor. Também nos afastando, confiamos tanto que Ele está à distância de um ajoelhar-se e protelamos os joelhos dobrados. A Bíblia ao alcance da mão, mas está tão perto, está sempre ali. Quem sabe, por tanto tempo, que eu nem percebi, acumulou poeira. E aí, ela vira em algum momento um extintor de incêndios, e a oração uma mangueira para apagar o fogo na hora da angústia e do terror. Porque percebemos o perigo de perder aquilo que temos desperdiçado, porque não temos de fato confiado. Mas ainda assim, Deus, Ele tem em Cristo cuidado de nós, provido para cada um de nós, dia a dia, milagres, livramentos, o seu cuidado, a sua mão sempre estendida, à distância de um do joelho dobrado, sempre atento a nos mostrar do lado de fora do carro da vida a beleza da sua glória, a beleza da sua santidade. Nós temos aqui a história de um homem, meus amados, um homem chamado Jairo, um homem que tinha uma posição proeminente ali no meio do seu povo, alguém que conhecia a Escritura, alguém que era temente a Deus, alguém que fazia parte de um grupo que resistia a Cristo, alguém que ouvia as palavras do Mestre, que compreendia, por ser ele uma pessoa que entendia a Escritura e sabia que ninguém poderia fazer o que Jesus fazia se não fosse o eleito de Deus, o Messias. Mas alguém que até então nunca se declarou, nunca se mostrou abertamente. Ele era um dos principais da sinagoga, ele era parte da elite religiosa da época, ou seja, dentro da casta social, ele estava lá em cima.
Não ficaria bem ele sentar no meio dos discípulos ali de Jesus para escutar os seus ensinamentos, mas ainda assim, ainda que de longe, a palavra do Senhor, ela chegava ao seu coração. Ele estava muito ocupado com os seus afazeres, mas aqui e ali, ele escutava, ainda assim, a palavra do Senhor que chegava ao seu coração. Mas ele tinha sua agenda, ele tinha suas preocupações, ele tinha o seu status de doutor, principal ali da sinagoga. Como sentar aos pés de alguém como Jesus, tão mal visto por tantos outros? Mas é no momento que a dor e o desespero bate à porta desse homem que ele joga as convenções para cima, que ele joga os tablets da alienação, os eletrônicos da bitolação de lado. Não tinha nada disso na época dele, não pense que eu estou achando que tinha, né? Eu estou falando para você. Mas tinha o desejo de autossatisfação constante. Ele era gente, feito a gente. Mas nossa situação hoje é bem mais difícil. Tem muito mais coisa para roubar de nós a vida, sem que nós percebamos. Mas é diante da tristeza e da dor que ele joga as convenções para o lado, não quer saber o que vão pensar os amigos, porque nessa hora só uma coisa importa e só alguém pode fazer algo. Diante da dor da morte da filha, ele vai ao lugar certo, aos pés de Jesus, a quem nunca assentou antes. Aos pés de Jesus, ele declara a sua dor, ele diz ao Senhor o drama que estava passando. E talvez, meus amados, talvez, se alguns de nós estivessem no lugar de Jesus naquela hora, quem sabe não diríamos: mas Jairo, eu te disse, você nunca quis me dar bola, você nunca me deu atenção e agora você vem correndo aqui, nessa hora. Você tinha vergonha, você não se aproximava de mim, você me escutava de longe. Aí você vem agora aqui assim: ah, desculpa, mas eu não posso fazer nada por você agora não. Quantos de nós de repente não agiríamos assim? Ou melhor dizendo, quantos de nós já não agimos com o nosso próximo assim? Mas eu te disse. Eu te disse. Não é verdade? Ainda bem que Jesus não era um de nós, mas nós podemos ser um com Ele. Amém? Jesus não era um de nós. Ele era aquele, e estava nele, o que amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Ele escutou o homem, que logo em seguida teve a sua atenção chamada por um outro, que disse a ele: olha, deixa o mestre, a menina já morreu e não há nada que possa ser feito por ela.
Talvez Jairo, no seu coração de pai, humano e imediatista, tenha pensado: poxa vida, eu falei tanto aqui para Jesus agora, perdi tempo. A gente ficou aqui parado, ele me escutando. Quem sabe quando eu disse que minha filha estava morrendo, ele não podia ter dito: então vamos logo lá resolver. Você já percebeu que nessas horas a gente procura dar todo o jeito para transferir culpas? Mas Jesus, ainda que ouvindo que a filha de Jairo havia morrido, ele diz: vamos lá, vamos lá. E ele chega até aquela casa. E ele vê uma cena de pessoas chorando. Muita gente ali chorando pela menina. Olha, não pense você que estava todo mundo chorando porque ali tinha um monte de gente que amava aquela menina, que amava o chefe da sinagoga. Eu mesmo já tive muitos momentos fazendo as exéquias das pessoas, funerais, em que eu achava até estranho, mas como muitas vezes o falecido parece um ponto turístico. Porque eu já vi tantas vezes pessoas que sequer conheciam entrando na igreja para simplesmente passar e olhar e tal, e sair, e às vezes bater papo do lado da família enlutada. E ali tinha uma turma que era chamada de pranteadeiras. Eu acho que alguém aqui já deve ter ouvido falar nessas pessoas que antigamente, eu não sei se ainda tem hoje em dia em algum lugar do país, mas gente que ia para os velórios só para chorar. Não era nem da família, não conhecia ninguém, mas se a família de repente não tinha quem chorasse, chamava esse pessoal para chorar o falecido. E quando Jesus chega lá, ele diz assim: vocês estão chorando por quê? A menina não morreu, ela dorme. E o pessoal do choro passa ao riso. Quantas vezes nós também, ao ouvir a palavra de Deus, não rimos de deboche, não cremos. Jesus entra naquele quarto unicamente com os pais da menina e com seus discípulos. Meu querido e minha querida, eu quero que você entenda uma coisa em nome de Jesus. Olhe para mim. Aqui nós cremos num Deus que tudo pode, tudo faz, tudo cria, e a sua matéria-prima é o nada. Do nada ele fez tudo. E muitas vezes, para você compreender que só Cristo é a vida que vale a pena ser vivida, é preciso que você entenda que a sua própria vida, ela precisa estar reduzida a nada e jogada aos pés da cruz daquele que nos salvou. Porque Ele só fará tudo quando você não puder fazer nada. E era exatamente o que aqueles pais podiam fazer: nada, a não ser se colocarem diante daquele que pode tudo. Mas deixa eu ensinar um negócio para você. O Senhor, Ele tem milagres para cada um de nós.
Eu não estou falando de um milagre para cada um. Ele tem milagres diários para cada um de nós, para mim e para vocês. Sabe por que muitas vezes a gente não vê? Porque nós estamos perdendo a oportunidade que Ele nos dá de perceber a vida, que é Jesus. Porque estamos focados em tantas outras coisas, que às vezes a proposta de vida que Ele tem para nós parece ser ridícula e a gente ri. Mas Ele tem milagres diários, porções de milagres diários para todo que nele crê. Quem crê em Jesus aqui? Ele tem milagres para você. Ele tem livramentos para você. Ele tem sonhos para você. Mas é preciso crer e não duvidar. Aprenda isso. Naquele dia, Jesus ele entra no aposento daquela menina. Um ambiente de morte. Alguém já disse, não é? Aliás, é a Escritura quem diz: é melhor você visitar uma casa onde há um funeral do que uma festa. Parece que nesse momento nós conseguimos perceber mais o que importa. E aquela menina estava ali, seu corpo, naquele ambiente de morte e luto, entrou a ressurreição e a vida. Jesus entra e o ambiente muda. Ele toma a menina pela mão e existe uma expressão do aramaico que ele usa, ele diz: Talita cumi. Menina, cordeirinha, levanta. E o espírito volta. Você pode mensurar a alegria, o regozijo no coração de um pai e de uma mãe que vê o seu filho morto ressuscitar? Nenhum pai, nenhuma mãe foi feito para ver a morte de um filho. Não é natural. Você já imaginou a gratidão daquele casal que viu a menina morta reviver? No secreto, escondido dos olhos dos outros, eles viram um milagre. Entenda, a nossa vida não pode ser uma vida daquele que não crê, daquele que se ri da palavra de Jesus. Quem ri de Jesus não verá um milagre. Quem faz pouco caso da vida que Ele nos tem dado não verá um milagre. Quem vive muito preocupado com seu umbigo não percebe, não vê a vida passar, não vê o milagre. A paisagem do lado de fora está passando. Às vezes eu, lembrando desses momentos da minha infância, sobretudo quando eu era criança e a gente ia muito para Carpina, para a casa da minha avó materna. Eu gostava, mas ainda assim eu percebia que tudo passava do lado muito rápido.
Quando eu fiz teologia, a gente estudando uma matéria chamada Religiões Comparadas, eu lembro de uma história de um índio. E esse índio, ele foi colocado pela primeira vez num carro. E aquele índio era acostumado a caminhar. Ele andava pelos lugares, ele conhecia os bosques, ele conhecia as plantas, ele sabia para cada coisa, para que cada coisa servia. Ele conhecia os animais, os seus hábitos, ele conhecia bem o seu ambiente. Cada dia ele tinha a sua manutenção que lhe era dada pelo mesmo Criador meu e seu. Mas uma vez colocaram aquele índio num carro pela primeira vez, e pela estrada não se podia nem andar muito rápido, porque era uma estrada difícil. Mas aquele homem nunca andou tão rápido na vida, e ele começou a ter falta de ar. Ele começou a ficar assustado, porque a paisagem para ele estava passando numa velocidade. A vida ao seu lado estava passando de um jeito que ele nunca tinha experimentado antes. Então, imediatamente, o motorista daquele órgão parou o carro, e o índio desceu e ficou preocupado, olhando para trás. E o homem, o que foi? Ele disse: eu estou esperando o meu espírito chegar, a gente veio muito rápido. Ele ficou lá para trás. E quando ele estava mais calmo, ele resolveu ir andando. Cuidado, queridos, porque às vezes você está andando tão rápido e tão preocupado com tantas outras coisas que está perdendo o seu espírito e nem está se dando conta disso. E a sua vida é preciosa demais, muito preciosa, tão preciosa que Jesus, ele derramou o seu sangue na cruz pela sua vida, pela minha vida, pelas nossas vidas. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Mas ainda que de repente, diante de tudo isso que eu estou dizendo, você consiga perceber que você tem andado num caminho de morte, que você não tem andado, você não tem vivido a vida que o Senhor, ele preparou para você. Ainda que você esteja vivendo esse momento, ainda que você esteja vivendo um momento de achar que viver a vida é viver de uma maneira totalmente desregrada, totalmente longe daquilo que Jesus propôs, e isso é um caminho de morte. Ainda que você esteja se sentindo morto por dentro, seja lá por que motivo for, por causa de uma decepção, de um fracasso, de uma agenda que não era de Deus para a sua vida, tem o mesmo Jesus olhando para você e querendo dizer a você: Talita cumi, levanta, ressuscita, eu sou a ressurreição e a vida. E eu te amo, eu quero viver com você. Eu quero que você perceba cada pequeno gesto, cada pequeno milagre, cada palavra, cada paisagem. Meus amados, não desperdicem o que custou um preço tão caro. Não desperdicem. Não passem pela vida simplesmente. Vivam. Vivam tendo o entendimento de que vida só em Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida, disse o Senhor Jesus. Venham a Ele, porque Ele diz: vinde a mim todos vós, cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Esse é o Jesus a quem servimos e amamos, mas que muito mais nos ama. Como você tem vivido a vida de Cristo, que pertence a Jesus, porque Ele pagou um preço por ela. Eu queria se o Senhor Ele falou com você, existem algumas coisas que você precisa colocar diante dele aí. Eu não vou nem pedir por causa da questão de saúde que a gente está vivendo, mas onde você está, eu queria orar por você, eu queria que você ficasse em pé no seu cantinho aí. Aqueles que sentem que o Senhor está falando hoje no seu coração. Aqueles que querem perceber a beleza da paisagem, que não querem perder mais tempo. Feche seus olhos. Eu queria que os pastores, os ministros ficassem de pé e impusessem as mãos em direção a esses filhos e filhas. Querido Jesus, nosso amado, Senhor dos senhores, Autor da vida, contempla, Senhor, esses filhos e filhas, que nessa hora, Senhor, conseguem compreender o que Tu viestes dizer a eles essa manhã. Pai, livra-os do caminho da morte, firma-os no caminho de vida, levanta o caído, cura o ferido. Senhor, aqueles que têm vivido na turbulência, Senhor Deus, da correria e da agitação, supre suas necessidades. Aqueles que têm buscado autossatisfação, coloca o coração de Jesus neles, o altruísmo, Senhor, mas sobretudo o desejo de fazer a Tua vontade em primeiro lugar. Visita suas casas, Senhor, suas famílias. Senhor, vem dar um novo viver, soprar um fôlego novo, Pai, que da Tua presença não se afastem, mas que como salmista possam dizer: até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, mas eu encontrei a Tua presença, meu Senhor, e me dobrei diante do Teu altar. Oh, visão gloriosa, Deus, faz isso, Pai, que o prazer das nossas vidas estejam em ter comunhão contigo, que não se ria a nossa alma, Senhor, em zombaria a Ti, mas ria-se de alegria da Tua presença, ó Deus. Aleluia, que a nossa alegria seja estar em Ti e buscar todos os dias a comunhão contigo, que não venhamos a nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos permanecer e caminhar no Teu reto e justo caminho. E nas horas de aflição possamos nos atirar no Teu colo, nos Teus braços de amor. Que sejamos contigo
e que tu sejas conosco. Vem, Senhor, trazer refrigério e paz ao teu povo. No nome santo de Jesus, é a quem te oramos. Amém. Louvemos ao Senhor. Podem sentar.